Fala Comitê recebe aqui Maurício Scalon, parceiro, que eu peço que se apresente para o nosso público. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os lutadores incansáveis pelas águas do Brasil. Então, meu nome é Maurício Scalon, eu estou diretor do Comitê do Araguari de Minas Gerais, né? Tributário do Rio Paranaíba, formador do Paranazão aqui, né? E com muita satisfação estou aqui conversando com você. E gostaria, se você permitir, Permito tudo. fazer um breve histórico dessa situação que está acontecendo aqui agora. Uhum. É resultado de uma luta muito grande nossa, né? Eu me lembro que quando foi criado o Fala Comitê, estávamos eu e o Amsterdã lá em Salvador montando o stand, que é o Incob de Salvador. Aconteceu na semana do evento, que até na semana não tinha nada definido. Então nós ficamos até madrugada dentro montando o stand, né? E nós montamos com muito prazer o stand do Fala Comitê lá. Era simplório, mas foi o precursor do que está acontecendo aqui hoje. E graças a Deus que nós conseguimos reverter o nosso cantinho escondido lá para um estúdio bem razoável aqui, né? Para que a gente possa conversar com tranquilidade, com um mínimo de técnica, né? Para que as pessoas tenham uma condição melhor de entender e de nos ouvir, né? Nessas falas. Foi interessante. Esse resgate foi muito legal, né? Porque o Silvio Santos chamou para si assim, quem deu o nome de Fala Comitê fui eu. Falei, pô, interessante. Aí quando você fala, eu não estava me lembrando da onde tinha começado, e realmente foi na Bahia. Sim. Que foi o Incob assim, bastante interativo. E eu vou dizer para você, assim, sinceramente, eu tinha até assim, uma visão assim, puxa vida, isso aí é um tapa-buraco, pensando nisso, isso é um tapa-buraco. Até que veio a falecer o pai do Amsterdã, e aí fui chamado, né? Não, se você não aparecer, não vai acontecer, tal. E a gente veio e pegou isso aqui e reverencia as pessoas que começaram isso, né? Porque a gente está num encontro de comitês de bacias e as pessoas vêm para cá e quase não tem condição de falar, né? Não tem um espaço para falar. Então era 3 minutos, agora aqui são 10. Aumentou bastante, né? Não, e o interessante é que o evento acontece com várias possibilidades de fala, mas a gente nunca tem a oportunidade de falar com tranquilidade das nossas questões locais, dos nossos Sim. comitês, né? Como tem aqui. Isso aqui foi um bem bolado dos melhores, né? Para a nossa discussão de recurso hídrico. Isso é fantástico. Isso aqui é um arquivo histórico. Sim. De uma luta que é sem fim, né? Nós estamos vivendo uma situação das mais complicadas, que é a apresentação desse PL 4546, que é uma vergonha, né? Para a gente que está lutando essa vida inteira em cima da 9433, para fazer a 9433 ser implantada de fato. Agora eles me vêm com essa discussão de privatização de água. Isso é brincadeira e de muito mau gosto, né? Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação ímpar na discussão de recursos hídricos. Nós estamos sendo colocados em xeque a própria existência dos comitês, né? Que é muito temerário. Não. Né? Isso pode ser um caminho desastroso para uma porção de outras situações. Acabei de falar aqui com os produtores rurais, né, que vão ser impactados diretamente numa situação dessa, né, porque isso abre assim uma brecha enorme para a especulação, né, e a especulação financeira ela vai vendo onde tem condição e vai ser um processo de degradação enorme. E aí com impactos assim que a gente não consegue nem identificar do que tamanho será. Não, eu acho que perder essa possibilidade de pessoas voluntárias, eu sou voluntário, você é voluntário, somos da sociedade civil, estamos aqui de forma voluntária, discutindo, trocando experiências para que nós consigamos aplicar isso na nossa região geográfica. Se a gente não tiver essa possibilidade de continuidade, é prejuízo total. Não, o que me incomoda mais isso, sabe o que é, Nelson?
o maior consumidor de água no sistema são os usuários de recursos hídricos, principalmente o pessoal do agro, né? E nós tivemos a primeira reunião esse ano do Fórum Nacional, foi em Campinas. Nós tivemos uma fala ao vivo, né, interativa, que naquela época ainda existia um resquício da questão da Covid, né? E uma pessoa lá do Rio Grande do Sul defendendo cegamente o 4546. Aí as pessoas fazem defesa repetindo aquilo que não conhecem, né? Então vai do interesse de quem está falando do 4546. E na realidade, os maiores prejudicados serão os próprios usuários do agro. Eles é que utilizam mais água e a hora que ela virar comércio, eu quero ver como é que eles vão incutir o custo da água no produto deles. E hoje ela é praticamente de graça. O custo da água hoje é uma vergonha, né? Para quem faz um outorga, que reclama, é coisa irrisória, né? E agora eu fico tentando imaginar o pessoal do agronegócio, a hora que eles tiverem que pagar realmente um custo real da água para eles utilizarem, né? Então, a outra questão que eu acho que é fundamental nessa discussão é a exclusão da sociedade civil na discussão do processo da política de recurso hídrico. A Constituição de 88 nos deu a possibilidade única na história desse país, que foi a sociedade civil participar na discussão das políticas públicas. E nós temos isso assegurado através dos comitês. E o marco do hídrico, o 4546, que é extinguir com o comitê de bacia. Vai praticamente acabar. Não fala que acaba, mas tira todas as atribuições, é o mesmo que acabar, né? Então, a preocupação minha é muito grande com isso. Não comigo, e nem com a nossa discussão atual, mas com as futuras gerações, o que serão dos nossos filhos e netos e bisnetos, né? Numa discussão desse nível, né? É muito complicado. Interessante que eu estou aqui falando com o Maurício, né? E as pessoas geralmente não sabem, né, o que está por trás desse cidadão. Né? Dentista. Produtor de cachaça, né? Também. Cachaça boa pra caramba, ele faz uma produção maravilhosa, né? Se desloca para todos os eventos de um Incobe de carro, entendeu? Então, é uma coisa, tem uma série de características aí. E aqui no Incobe é também aqui o responsável pela equipe de apoio ao comitês. Então, a gente vai percebendo assim, os vários papéis do Maurício Scalon. Sim, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer, além de participar voluntariamente da discussão da política de recurso hídrico, é participar efetivamente, contribuindo com o acontecimento do evento em si, né? Então, hoje a gente tem um amadurecimento muito maior dessa discussão de apoio aos comitês, porque o pessoal fala, mas o que é isso? Não, é que sempre tem uma mudança de membros de comitês e toda vez que chegam novos no Incobe, eles não sabem como é que acontece. O que é isso, né? Então a gente cria uma equipe interna aqui para dar suporte a essas pessoas com informações básicas, né? Inclusive, não é nada complicado não, mas ele está a posto para ajudar nesse sentido. Maurício, a gente está fazendo aqui um trabalho de 10 em 10 minutos para cada um. E você tem 2 minutos aí para fazer as suas considerações finais. Sim, perfeitamente, eu agradeço. Seguinte, Nelson, eu estou, né, hoje como membro do comitê do Rio Araguari, né, lá em Minas Gerais. É um comitê muito interessante. Triângulo Mineiro. No Triângulo Mineiro, né? É um comitê muito interessante, que ele é vizinho do primeiro comitê afluente do Paranaíba em Minas. Porque vocês têm uma ideia, Minas tem 26 regiões de conflito de água. 16 estão na nossa vizinhança ou na nossa área. Então é uma área muito rica em água, mas o agronegócio é muito forte. Então existe um conflito violento em cima da questão do uso da água lá. O Comitê do Araguari foi o segundo a ser instituído em Minas Gerais. Quer dizer, o segundo dos 36 existentes, né? E um dos primeiros a instituir cobrança, inclusive no nível nacional. Nós estamos há 12 anos com cobrança instituída, né? E a gente vive uma série de desafios, né? Hoje a gente tem uma dificuldade, nós estamos passando por uma dificuldade de dar vazão a esses recursos. Porque o comitê é um órgão estadual, é um órgão público, né? De assessoramento ao Estado.
e a gente tem que seguir as regras do Estado. E as regras do Estado, você só pode fazer o que a lei permite, né? Ao contrário do privado, que pode fazer tudo desde que a lei não proíba. Então a gente passa por vários entraves no sentido de dar vazão a esses recursos, mas nós estamos conseguindo. Para você ter uma ideia, no ano de 2020, a gente conseguiu utilizar só 20% do que a gente recebeu de recurso. Já no 21, com as ações que nós implantamos, nós conseguimos dar vazão a 70% dos recursos que nós recebemos pela cobrança da água. Então nós estamos evoluindo nesse sentido. E a hora que a gente fala disso, a gente fala com muito orgulho, porque dar vazão a recurso significa contribuir pela melhoria da qualidade e da quantidade de água na bacia, né? Seja pela proteção das nascentes, pela proteção de matas ciliares, né? Pela educação ambiental, que é fundamental. A maioria das pessoas da sociedade nossa desconhece a existência de comitês, isso é muito triste, porque a postura do comitê é muito importante para a vida das pessoas. A água é a nossa vida, sem ela a gente não vive. E as pessoas não conhecem o comitê, né? Se conhecessem, contribuiriam muito mais com a participação e discussão. E agora você vai pegar isso aqui lá no YouTube, vai compartilhar, curtir, comentar e seguir o canal, para que muita gente possa conhecer esse papo aqui. Muito obrigado pelo teu... Eu queria terminar minha fala dando os parabéns à sua pessoa pela sua perseguição contínua para a melhoria dessa discussão, pelo seu desprendimento em participar disso, pelo seu projeto lá dos rios, né? Que é muito importante, né? Parabéns para você e para todos que estão aqui contribuindo para que isso tudo aqui aconteça. Maravilha. Que o nosso povo saiba da importância da água realmente. Maravilha. Muito obrigado.